Provavelmente esse avião, vocês sabem que nós adquirimos um avião, não Palmeiras, eu adquiri. O time e dá pra perceber. Agora, vocês vão sentir a mão cheia de um treinador que faz história no futebol brasileiro. E este é Abel Ferreira, de volta ao banco de reservas, com sua força máxima, com o apoio do seu torcedor, 8 horas da noite um jogo. Então é o seguinte, o Palmeiras ele é muito favorito e vence no tempo normal. Não vai não! Ele não vai não! A história é sempre igual, Palmeiras perde no final. A defesa investe e não vê o Mundial. Time pequeno é sempre igual, o Guarani da capital. 51 pra mim é pica e o Palmeiras tem Mundial. Sem Mundial. Fala, nação rubro-negra, bom dia. E o Palmeiras, hein? O sistema em Palmeiras está realmente contra vocês. Dessa vez o sistema fez vocês perderem por 3-1. E olha que teve um gol anulado contra o Palmeiras, que foi um lance muito parecido com aquele pênalti que o juiz não deu nas costas do Everton Ribeiro. E eles estão eliminados da Copa do Brasil. Chora não, Leila. Chora não, que ainda vai ter muita coisa para você chorar até o final do ano. E no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o mercado da bola. Matheus França, Jean Lucas. Será que tem essa história mesmo que ele preferiu ir para o Santos? Porque o Marcos Braz disse totalmente ao contrário. E também a gente vai falar sobre o Claudinho. O Flamengo querendo pagar em 10 vezes aí. O Zenit já deu um passo para trás sobre essa primeira proposta oficial do time rubro-negro. Falando sobre lesões, né? Eric Pulgar, infelizmente, não vai poder enfrentar o Fluminense e tem alguns jogadores suspensos. Vou passar a lista para vocês, jogadores que não vão poder jogar esse clássico no domingo. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. E, por favor, deixe seu like, não custa nada, teu dedo não vai cair. Vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, o empresário André Cury, que é empresário de vários jogadores, ele foi no Charla Podcast e ele deu uma fala ali que repercutiu bastante sobre o nível que chegou o time do Flamengo em relação aos clubes europeus. A gente sabe que não é de hoje que o Flamengo se organiza para poder ter condições de fazer o que faz hoje em dia, que é conseguir concorrer com times europeus, fazer propostas ali bastante elevadas para poder trazer personagens, figuras ali marcantes do futebol e também figuras que estão começando a se destacar agora no futebol brasileiro e também mundial. E o André Cury falou sobre essa potência financeira que hoje em dia o Flamengo é. Ele até comparou com alguns clubes europeus. Um dos clubes foram a Inter de Milão e também o Milan, times italianos. Ele falou, ó, hoje em dia o Flamengo já está no mesmo nível de Milan, de Inter de Milão, entre outros clubes. E isso é muito bom, né? Porque a gente vê aí, cansa de ver a imprensa paulista desesperada porque o Flamengo já tinha a maior torcida, mesmo sendo desorganizado financeiramente. E hoje em dia o Flamengo é organizado financeiramente, continua com a maior torcida do mundo, e isso, lógico, causa inveja. Quando vem algum empresário e fala isso, que o Flamengo é um time brasileiro a nível europeu, tanto nas finanças quanto também dentro de campo, isso deixa nossos corações orgulhosos. É só uma comprovação ali da atitude correta que tem tido, né? Não só a última diretoria do Bandeira de Melo, como a atual diretoria rubro-negra, alavancando um time que tinha uma dívida de quase R$1 bilhão. E se a gente fosse colocar ali com os juros, né, da época para hoje em dia, a dívida de 700 e poucos milhões que tinha em 2013 equivale hoje em dia a mais de R$1 bilhão. E a gente conseguiu virar sadio financeiramente, pagando salários em dia, conseguindo trazer figuras importantes do futebol mundial para o time do Flamengo, como foi o caso do Vidal. Vidal não deu certo, mas ele era doido para vir, desde a época que ele jogava na Europa. Então o Flamengo tem sim um nível de clube europeu e a tendência é somente a gente elevar esse nível para os tops do mundo. Pode ser que não seja agora, mas se a gente continuar com a filosofia que a gente tem hoje em dia, de austeridade financeira, de conseguir fazer contratações, pagar salário em dia, em breve de 5, 10 anos aí, a gente vai estar sim disputando nas cabeças com os times europeus. E para isso a FIFA criou o Mundial de Clubes de 4 em 4 anos. Lá a gente vai poder ver o nosso nível perante aos adversários da Europa. E
Nação, uma matéria que pegou todos de surpresa ontem, foi a matéria que o UOL trouxe relacionado ao jogador Jean Lucas, ex-jogador do Flamengo, que foi para o Santos e depois foi vendido para fora do Brasil. Agora ele está voltando para o Brasil. E essa matéria do UOL colocou que o Jean Lucas não quis vir para o time do Flamengo, que deu prioridade ao Santos. E o Marcos Braz, mais tarde, ele falou sobre essa situação e desmentiu o UOL. Mas vamos lá. O UOL disse que o Flamengo procurou o Jean Lucas, que o Sampaoli ligou para o Jean Lucas, que queria o Jean Lucas no time do Flamengo, sendo que o próprio jogador, ele quis dar prioridade ao Santos. É uma notícia que geralmente é o contrário, né? Os jogadores, eles dão prioridade a vir para o time rubro-negro. E aí, diante de toda a repercussão que teve essa matéria, o jornalista Vini Casagrande, ele entrou em contato com o Marcos Braz e, ao meu ver, a fala do Marcos Braz foi uma fala ali equivocada. Para mim, ele poderia ter usado outras palavras, né? Porque, para mim, soa um pouquinho de menosprezo. Eu, quando tenho que elogiar, eu elogio a diretoria sem problema nenhum, não tenho ligação nenhuma com a diretoria rubro-negra, e quando tem que criticar, eu critico. Nesse ponto aqui, eu não achei um erro grave do Marcos Braz, mas que ele errou ali no tom da fala, porque ele falou que se o Flamengo quisesse, o Jean Lucas já estaria vestindo o manto sagrado há muito tempo. Então, é uma situação ali meio complicada, né? Queria saber muito a sua opinião. O que vocês acharam da fala do Marcos Braz? Será que houve um pouquinho, um tom ali de menosprezo na fala? Ou vocês acham que é uma fala normal? Por favor, sua opinião é muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo pra gente continuar a resenha depois que acabar essa matéria. Mas o que aconteceu foi o seguinte, né? O Marcos Braz deu a entender que o jogador só não está no time do Flamengo porque a própria diretoria não quis. Grande jogador, vai fechar com o time do Santos. A gente deseja boa sorte para ele, menos quando ele jogar contra o time do Flamengo. Mas a situação é essa. A matéria do UOL foi totalmente desmentida pelo Marcos Braz. E agora falando sobre o clássico de domingo contra o Fluminense. Às 4 horas vai ter transmissão da Globo para bastante localidades no Brasil. E essa partida a gente não vai poder contar com alguns jogadores, ou seja, por suspensão, ou seja, por problemas de contusão. Infelizmente, o Eric Pulgar, até coloquei na capa, ele não vai ter condições, segundo o Vene Casagrande, de participar dessa partida contra o Fluminense, porque ele sentiu a posterior da coxa direita. Então, infelizmente, galera, é carta fora do baralho. Até tinha feito vídeo ontem falando que o Flamengo ia reavaliar o atleta, mas, infelizmente, para esse jogo contra o Fluminense, ele não terá condições. Outros jogadores que não poderão estar em campo por causa de suspensão são Fabrício Bruno, que tem desempenhado um papel muito importante na zaga rubro-negra, e o outro é o Ayrton Lucas, né? Lateral que tem sido, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do Brasil, e a gente sente muita falta quando o Ayrton Lucas não está em campo. Não que o Felipe Luiz não seja um bom lateral. Felipe Luiz, excelente lateral, um cara histórico, mas hoje em dia não tem jogador que chegue perto do Ayrton Lucas em relação à lateral esquerda. Então a gente vai sentir bastante, né, a ausência do Pulgar, que tem sido um dos melhores volantes que a gente tem no time. Thiago Maia, infelizmente, não está conseguindo dar conta do serviço quando entra em campo. Então pode ser até que o Alan ele seja colocado ali ao lado do Thiago Maia, de princípio de jogo, porque para a partida contra o Grêmio, que a gente não vai poder contar com o Gerson, que ele está ali suspenso por causa de um cartão vermelho, na minha opinião, que não foi necessário o juiz fazer aquilo, ele poderia dar um amarelo, mas infelizmente a gente sabe como é que anda a arbitragem no Brasil, principalmente relacionado ao time do Flamengo, né? Erram com todos os clubes, mas parece que com o Flamengo eles acabam errando mais. Então, galera, é isso, vamos aguardar. O Alan entrou sem ritmo de jogo, mas já jogou muito bem, e é um homem de confiança do Sampaoli. Então vamos ver o que ele vai colocar domingo em campo para esse clássico importantíssimo, Flamengo versus Fluminense. Flamengo faz proposta irrecusável pelo Claudinho, sendo que é irrecusável somente para os clubes brasileiros, porque para os russos ainda não está no patamar que eles desejam. Vou falar também sobre o Matheus França, que é alvo aí do Chelsea e também do Crystal Palace. Crystal Palace fazendo uma proposta ali oficial para tentar levar o jogador, sendo que, para mim, os valores estão muito aquém do que o Flamengo deseja, tá? Vamos começar pelo Claudinho. Flamengo, segundo o Globo, fez uma proposta de 15 milhões de euros para contratar o Claudinho. O valor gigantesco, né? Dá aí mais ou menos os 80 milhões de reais. Sendo que o Flamengo quer pagar, né? Quis pagar em 10 vezes.
fazendo as parcelas ali 2 vezes por ano, em 5 anos, quitando a dívida toda com o Zenit da Rússia, melhor dizendo, né? Eu acho que é assim que se fala. Sendo que, segundo o Vene Casagrande, o Zenit não quis saber de conversa e já negou a proposta do clube brasileiro. A gente sabe que o Zenit tem um caixa financeiro bastante grande e que ele vai fazer jogo duro. Sendo que o próprio Vene Casagrande afirmou que o Flamengo pretende ir para a Rússia para negociar tete a tete com o clube Zenit, que detém aí os direitos do Claudinho. Claudinho que, para mim, encaixaria muito bem nesse time rubro-negro. A gente precisa realmente de um cara para substituir o Arrascaeta. A gente sabe que o Matheus França joga na mesma posição, sendo que é um jogador muito novo, ainda está se lapidando. Mas eu enxergo que o Matheus França sim é um bom substituto para o Arrascaeta. Sendo que o Flamengo quer um jogador com mais experiência. O Claudinho é esse nome. O Flamengo ainda vai negociar pelo Claudinho. A janela só fecha dia 2 de agosto. Então o Flamengo já teve a primeira proposta recusada, até porque, né, dividir em 10 vezes para poder pagar o Claudinho, acho que nem as Casas Bahia fariam para o Flamengo. E falando sobre o jogador Matheus França. Matheus França recebeu uma proposta oficial, segundo o próprio Vene Casagrande, que entende muito dessa área do mercado da bola, tem várias fontes confiáveis. A fonte dele disse o quê? Que a proposta foi de 15 milhões de euros e com alguns gatilhos chegaria até 20 milhões de euros. Sendo que o Flamengo, nessa proposta do Crystal Palace, sendo que o Flamengo ele quer em torno de 25 milhões de euros na mão. Daria em torno de 130 milhões de reais. Acredito que algum clube vai chegar a esse valor. Negociações são assim mesmo. A gente gosta sempre de ver as nossas joias vestindo o manto sagrado durante bastante tempo, mas acredito que não vai ser o caso do Matheus França. E em relação ao mercado da bola é isso, tentei resumir da melhor maneira para vocês. E o que vocês acharam aí do Claudinho e do Matheus França, vocês podem comentar aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!